inclusive para pessoas que creem que o trauma realmente deixa marcas. Então, eu agradeço, quero muito falar sobre isso, o coração está com uma chama quente aqui, e, com certeza, acho que trará bênçãos de entendimento, de luz, para esse tema que gera tantas dúvidas aí. Maravilha. Agora sim, com a transmissão pelo YouTube. Temos aqui, que alegria, satisfação termos aqui a doutora Sandra Costa. Seja muito bem-vinda agora, definitivamente, doutora Sandra. Obrigada. Temos também hoje a doutora Fabiane Lunks, que vai muito nos ajudar aqui, Robson, falando sobre o tema especial hoje, que é trauma psicológico. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês. Robson, muito bem-vindo, queridão. Obrigado. Tamo junto mais uma vez. Mais uma vez juntos, né, Marcela, para esse tema, um tema bem expressivo, né, trauma psicológico, e eu acho que afeta muita gente hoje em dia na sociedade, né? Então hoje acho que vai ser um podcast bem bom, duas convidadas excelentes aqui para nós, e que maravilha, né, Marcelo? Vai ser benção, tenho certeza disso. E vou te falar uma coisa muito mais séria. Eu não sei como é que tá a tua expectativa, mas a minha tá, ó, lá em cima. A minha também. Lá em cima. A minha também. Vamos lá. Quando a expectativa está alta, a que responsabilidade legal. fica maior. Expectativa boa, alta, é claro, a responsabilidade aumenta, mas tenho absoluta certeza que vocês têm muito recurso, muita munição para isso. É isso é. Mas vamos começar bem então, Robson? Vamos lá. Vamos lá. Primeira questão, doutora, eu vou pedir a gentileza que comente para a gente, nos explique, por favor, um conceito, se eventualmente for possível dizer, o que é o trauma psicológico. Ok. Bom, eu gostaria de fazer um parêntese antes de a gente começar a falar sobre trauma, porque uma coisa é você atuar dentro de um consultório sendo psicóloga, né? Onde a gente precisa ali seguir todo um protocolo que o próprio conselho das nossas profissões rege. Mas, nesse momento, eu quero falar com vocês aqui como ser humano. Apesar de ter o conhecimento em psicologia, mas quero falar como filha de Deus, como ser humano, como cristã. E quando a gente fala de trauma, Marcelo e Robson, eu acho, para mim, quase inviável falar de trauma sem pensar no começo de tudo. E pensar no começo de tudo é pensar quando o mundo foi criado e quando Deus inicialmente nos colocou no mundo perfeito. Nós éramos perfeitos, nós tínhamos tudo ao nosso redor. Tudo era consonante, tudo era tão gostoso de ser vivido. Não havia farpas no coração, não haviam traumas, não havia dores, e era tudo tão angelical, tão doce. Foi um presente de Deus o começo de tudo. Até que houve a queda, houve, antes disso, o pecado e a queda. E quando você me pergunta, dá um conceito de trauma, Marcelo, eu não consigo mais pensar em trauma sem pensar em pecado. Porque foi a partir do pecado que o trauma passou a existir. E veja quanto tempo se passou desde então. E a gente acabou nascendo, eu, você, todos nós aqui, nascemos já nesse mundo que jaz no pecado, nos traumas. Então, quando a gente vem ao mundo, quando você está inaugurando a tua vida, no teu primeiro dia de nascimento, você já nasce num mundo pecaminoso, você já nasce num mundo traumático. Você já nasce com os traumas de teu pai e tua mãe, no mínimo isso, né? Então, quando você me pede um conceito de trauma, eu me remeto instantaneamente ao começo de tudo, ao distanciamento que o trauma e o pecado causam da nossa proximidade de Deus, né? E o quanto isso impacta no restante das nossas vidas. A gente passa o resto da vida tentando se conectar com algo, aquele vazio, né? E o trauma faz isso. Ele instala em você essa sensação do vazio. Então, eu começaria dizendo isso. Uau! Né? Uau. Trauma anda de mão dada com pecado. Para você que chegou agora, nós estamos conversando hoje com a doutora Sandra Costa, psicóloga, e também com a doutora Fabiane Lunks. Ambas vieram nos brindar com os seus saberes relacionados à psicologia. Doutora Sandra Costa, você pode acompanhar ela pelo psic.sandracosta, é o Instagram, certo? Exato. E, se possível, doutora Fabiane Lunks, pode já nos dizer a sua rede social do Instagram, se possível? Fabi.Lunques.
Com K. Isso, Fabiane Lunkes. L-U-N-K-E-S. Fábio.Lunkes. Maravilha, maravilha. Robson, eu te falei que a expectativa estava lá em cima. Tava lá em cima. E para mim já deu logo aqui de... A primeira pergunta dela já linkei uma coisa aqui, ó. Pecado igual trauma. Para mim, o trauma é gerado por um pecado, né? Eu não vejo trauma sem pecado, como eu não vejo pecado sem trauma. Tem uma professora minha, de uma formação que eu fiz em EMDR, é uma especialização focada em traumas. E essa professora é uma bênção de Deus, Esli Carvalho. Até sugiro que vocês sigam ela nas redes sociais. E de tanto aprender com ela, uma das coisas que ela mais me ensinou foi uma frase muito impactante que diz assim: sem sanidade, nós não conseguimos ter santidade. E se você pegar a palavra santidade e sanidade, a diferença entre elas é um T, é a letra T. Sim. Jesus. Jesus. Então, eu preciso ter sanidade. Para que eu tenha sanidade, eu preciso ir em busca da cura desses traumas. E tendo a cura desses traumas, facilita o meu caminho de conexão com Deus. A verdade que me leva a Deus. Então, eu acho maravilhoso esse legado que ela deixou para a gente. Doutora, enquanto você está aí comentando sobre a questão do trauma e de pecado, eu estou lembrando aqui das definições. Nós aprendemos que o pecado é desviar ou desvio do alvo. Mas eu preciso ir um pouco além, um pouquinho mais a respeito de teologia, né? Que é no sentido de que, meu ponto de vista, é que o pecado é todo tipo de conduta humana, seja ela por ação ou omissão, que leva à ruptura ou à lesão da nossa relação com Deus, com o próximo, comigo mesmo e com a criação. Uau! Veja que coisa delicada. Então, muito quando penso em profundo isso. trauma relacionado a pecado, precisa que haja uma religação, Isso, que um haja reconectar. cura, reconexão. Que legal Exatamente. isso. Ah, que especial isso. Sabe doutora. que às vezes eu lembro da passagem de Paulo, né? A carta de Paulo aos Romanos, ele fala que aquilo que ele quer fazer, ele acaba não fazendo. O bem, ele não consegue fazer. E o mal que ele não quer fazer, ele acaba fazendo. Então, o trauma, ele também traz isso, né? Esse engessamento de escolhas. Né? Eu quero escolher o bem e não consigo, porque ele me engessa. E aí a gente pode ir longe nisso, explicando por que ele engessa, o que acontece no nosso cérebro, aí a nível cerebral, porque a gente fala às vezes muito de mente, de alma e tal. Mas a gente tem um fator importante que tem que ser dito aqui, que é o cérebro. Então, o trauma, cientificamente falando, ele está muito ligado ao trauma com relação a neurotransmissores mesmo. Então, é uma neuroquímica que fica bloqueada ali e que te impede de você saber que o caminho A era o que eu tinha que escolher, mas eu escolho B, sem querer. Racionalmente, eu escolheria o correto. Eu conheço a palavra, eu sei o que Deus espera de mim, eu sei o que uma vida cristã pediria de mim, a escolha certa que eu deveria fazer. Acontece que o trauma, ele te congela, ele te paralisa, a ponto de você querer tomar o caminho A, mas escolhe o B. Uau. É o que Paulo fala na palavra. Uau. E falando sobre trauma, dá um exemplo de alguns tipos de trauma para nós aí. Marcelo. Entrando no trauma psicológico mesmo, para a gente entender quais são os tipos de trauma, Nossa. o que o trauma pode levar para nós, pode travar uma pessoa, pode fazer o efeito rebote. Se teve um trauma, fala, mas, opa, peraí, esse trauma, então que você, vou deixar esse trauma e vou além do trauma, vou criar uma resiliência. Explica para nós mais ou menos o que o trauma pode ocasionar para a gente. Se a gente for pensar em trauma, a gente às vezes pensa assim, poxa, um aqui agora, um acidente, um trânsito, alguma coisa mais fatídica que aconteceu. É um trauma? É. Pode deixar uma marca? Pode. Pode gerar um monte de consequências emocionais disso? Pode. Eu posso nunca mais conseguir entrar num carro. Nunca mais consigo entrar num carro vermelho. Foi um carro vermelho que eu me acidentei. Verdade, estou aqui Isso. pensando naquela pessoa que teve uma situação lá, eventualmente Específica. bateu, teve um acidente e não quer nunca mais dirigir. Olha que Exato. situação delicada. Na hora do acidente, acontece. passava uma ambulância. E estava ali disparando o alarme da ambulância. E aí, toda vez que eu escuto aquele alarme, eu lembro do acidente e começo... O meu corpo físico, as minhas células têm a memória, né, do acidente e começa a descarregar um monte de coisas aí.
Posso dar Claro, um exemplo, por favor. Sandra? Verdade, doutor. Agora tá há pouco vendo? aqui o nosso. Exemplo ali, né? Antes da nossa menção, nosso trabalho aqui, né? Eu comentei com eles aqui antes, compartilhar aí com vocês, porque testemunho gera testemunho, né? Certamente. Sim. E alcança e abençoa muitas pessoas. Exatamente. Então, quando eu era criança, ali até a adolescência, a gente passou por algumas tentativas de assalto em casa. E isso acabou gerando um trauma, né, na minha vida. Uma delas, depois, quando a gente estava já adulta, ia casar, tinha ali aquela coisa da casinha e tudo mais. E aí eu fui chegar em casa, cheguei sozinha, a casa estava completamente daquele jeito. E isso acabou trazendo um transtorno de pânico para minha vida. Sim. Que hoje, graças a Deus, eu fui curada. Glória a Mas Deus. o trauma gerava o quê? Então, cada vez que eu entro em casa sozinha, significa que, né, pode acontecer ou pode estar alguma coisa. E isso acabava bloqueando o meu ser até que eu fui em busca do tratamento, conheci Jesus. Inclusive, você falou do MDR, né, Sandra? Foi o tratamento que eu busquei, que é focada no trauma, junto, claro, com o meu esposo, com a família, a gente ali juntos. E aí, a gente, com Jesus, conseguimos vencer Glória a esse Deus. trauma. E hoje não há problema Não há nenhum, problema. né? Você comentou o MDR. O que é o MDR? Posso te dizer. Pode ser? Posso te Por contar. favor, vamos lá. Vou fazer uma fofoca do bem aqui. Especialista ali, né? Especialista em MDR? Ela é a MDR. terapeuta de EMDR e eu fui é paciente. Ela foi EMDR. paciente. Eu só peguei a parte do DR, que eu discuti relação. EMDR. Entende? Olha, pode ser também, né? Por que É não? MDR. EMDR. EMDR. Exato. Vamos lá, o que O é? EMDR é uma fatia da neuropsicologia, é uma especialização. E as siglas, elas são palavras em inglês, que traduzindo para o português significa D de dessensibilização, quer dizer, você tira a sensibilidade de lembrar dessa cena. R é de reprocessamento, então você dá um novo olhar, uma nova lente, uma nova interpretação para aquilo que te traumatizou. Então chama-se reprocessamento, o R de reprocessamento. E o meio que você faz isso é o movimento ocular. Por isso, o restante das siglas, movimento ocular dos olhos. Dos olhos? Isso. Uau! E aí, muito eu tenho interessante. coceiras Que de legal. contar tudo isso, porque é fantástico. Tem que ter um episódio é um só presente de Deus, disso, eu acho. Ó, que legal. podcast só sobre MDR. Vamos marcar. Vamos marcar. E é assim, E eu tive a oportunidade de viver isso, porque fez essa ressignificação, essa reprogramação mental através de exercícios e ele é muito rápido. a vantagem do MDR é a rapidez de resolução dentro da psicoterapia. Né? que Isso é legal. muito Então, importante. isso pode ser para qualquer tipo de trauma psicológico. Pode ser para qualquer tipo de trauma, especialmente as fobias, né? Mas em qualquer tipo de trauma. Trauma emocional é uma resolução certa, né? Então é muito bacana. Assim, eu sou, como diz assim, já sou suspeita porque é a minha profissão, é aquilo que eu mais amo fazer e a gente pode abrir um parênteses mais tarde ali para falar sobre isso, se vocês quiserem, mas é o que realmente ajuda a dissolver esse trauma que fica incomodando no presente. E fazendo um gancho com a questão do teu acidente, a gente falou de algo assim do aqui e agora, né? As coisas que acontecem, uma doença, a descoberta de uma doença, uma queda, você quebrou uma perna, foi para uma cirurgia, uma hospitalização, coisas do aqui e agora que são traumas e que geram realmente O assalto, né? o no assalto, caso. exatamente, a violência em si. Mas, respondendo ali a pergunta inicial, a gente tem, acho que foi o Robson, né, que perguntou, a gente tem situações mais antigas. E se a gente for pensar, desde que a gente estava na barriga da mãe, a gente começou a sofrer essa influência do trauma. Lembram que eu falei para vocês do trauma enquanto pecado? Sim, sim. Então, a gente vem de sola, né? Nesse parto, nesse nascimento, a gente já cai em solo pecaminoso, né? E aí a gente tem, então, traumas derivados da barriguinha da mãe, onde eu não sei o quanto eu era desejada, planejada, amada, o quanto havia de expectativa sobre a minha vinda, o quanto eu era bem-vinda, né, na família que eu caí ali, né? E aí vem a infância, vem quem me cuidou, os abusos, né? Hoje a gente sabe, existem estatísticas aí que arrepiam, né? Quando a gente vê o número de abusos morais
físicos e sexuais na primeira infância. Bebezinhos recém-nascidos que mal saíram do útero da mãe estão sendo violentados. Nossa, é pesado. Imagina a marca que isso fica. Doutor, é bastante delicado a gente pensar em uma série de situações que poderiam ser evitadas, né? Sim. E enquanto a doutora comentava há pouco, eu estava pensando em uma estatística que para mim também é aterradora. Eu vou ler aqui. Sim. Faz parte da Biblioteca Virtual de Saúde, do Ministério da Saúde, e a manchete aqui é: OMS divulga informe mundial de saúde mental. Transformar a saúde mental de todos. E tem um parágrafo que eu quero ler. Sim. Diz o seguinte: pessoas com condições graves de saúde mental morrem, em média, 10 a 20 anos mais cedo do que a população em geral, principalmente devido a condições físicas evitáveis. Exatamente, Marcelo. Que coisa assustadora. Porque o corpo responde. Nós somos um conjunto, né? Não tem como a gente separar o corpo físico do trauma emocional. E o trauma vai implicar em patologias físicas. Sabe aquela história da gravidez psicológica? Né? O que acontece na gravidez psicológica? A mulher para uma menstruação, ela vê a barriguinha dela crescendo, ela vai fazer um beta-HCG, que é o exame de confirmação de uma gravidez, ele vem como positivo. E o que está acontecendo ali? Não está acontecendo uma gravidez de fato. Ela tem um fator emocional envolvido. Ela quer estar gestante, mas ela não está. E se é possível o cérebro da gente fazer isso, que dirá quando a gente está traumatizado? O estrago que um trauma faz na vida da gente. E aí é a vida e é a questão física. É a doença física, a doença psiquiátrica. Se você for olhar a história de uma pessoa, vamos pegar um caso muito extremo lá, mas bem extremo mesmo, assim, um bandido que ele cometeu N assassinatos, enfim, aquela pessoa que você não quer nem bater papo com ela. Aí você vai lá estudar a história de vida dessa pessoa. Ela está cheia, ela está repleta, ela está transbordando de traumas. Então, hoje, a gente já pode dizer e afirmar isso, que o trauma gera doenças físicas, emocionais e psiquiátricas. Isso é tão impactante, né? Que só para ter uma estadística aqui da população brasileira, 52% dos brasileiros têm problema de saúde mental. É um principal problema do país. Sim. Se a gente pegar com outras doenças, por exemplo, o câncer é 38%, Sim. o uso de droga 36%, o estresse 29%, mas a saúde mental é 52% da população. E impacta muito na... ultrapassou questões ósseos musculares que antes eram, né? Questão de ler, hérnia de disco, Sim. que era em primeiro lugar. Então, os transtornos mentais, eles ultrapassaram isso. E por estar ultrapassando isso, seria porque hoje a vida nossa é mais estressante, ou hoje estão estudando mais a saúde mental, que não se estudava antes, ou hoje estão dando mais atenção para a saúde mental, que antigamente não se dava atenção? Tem alguma... Eu acredito que as duas coisas contribuem para isso. A gente está aprendendo mais sobre isso. É a mesma coisa se a gente fala hoje do TDAH, né? Quantos de nós não tínhamos isso há 30, 40 anos e não sabíamos? Diagnosticado. Era o menino espoleta antigamente, hoje não. Meus pais passavam alguma por, minhas professoras então, passavam só não tinha o título, né? Exatamente. Só não tinha título. Então, mas sim, eu acho que é o conhecimento e a vida mais atribulada certamente está contribuindo para isso, né? Isso deve impactar também hoje em dia na população, no estresse, falta de trabalho, atestado médico, sim. afastamento de empresa. Com certeza. Quantas pessoas hoje estão afastadas da empresa aí, né? Sim. Eu trabalhei 24 anos com atendimento a funcionários dentro de uma clínica. E acho que a Fábia vai poder falar com muita propriedade disso, que ela também tem uma vasta experiência nessa questão de atender funcionários. Né? Vou deixar pro próximo. Mas, assim, o índice de falta e de atestados é impressionante, assim. E você vai ver o que, de fato, estava acontecendo por trás daquela gripinha, né? Ou aquela tosse, ou só aquele desmaiozinho que deu. Pode ter certeza que tem história por trás de tudo isso. E essa história vai trazer trauma. Doutor, eu tenho uma pergunta aqui, Sim. mas antes de fazer a pergunta, eu tenho mais um dado, mais uma informação aqui. Agora é de um estudo que foi feito pelo Senado. E aí o título da matéria aqui, essa que foi veiculada no dia 28 de novembro de 2023,
O título é o seguinte: Ansiedade e depressão são os principais vilões da saúde mental. Agora, parte da matéria. Uma em cada 8 pessoas vive com alguma doença ou transtorno mental no mundo. Ansiedade e depressão são os mais comuns e chegam a representar 60% dos casos. Isso aqui é assustador. Enquanto os jovens estão especialmente sujeitos à ansiedade, os mais velhos convivem mais com a depressão, segundo dados do último relatório sobre saúde mental no mundo, publicado pela OMS. E a pergunta que ele faz é a seguinte: sabendo das características de trauma, como a gente pode identificar e como tratar? Ótimo. Marcelo, assim, identificar comportamentos repetitivos é uma das características que mais chama atenção. Comportamentos repetitivos e fora de um chamado equilíbrio. Por exemplo, você teve ali uma discussão conjugal e a reação daquele assunto, a reação que um dos pares tem, é desproporcional ao tema que está sendo discutido ali. Porque, às vezes, a palavra dita pelo teu cônjuge disparou em você um gatilho que te levou instantaneamente a essa memória traumática lá de trás. E aí eu digo mais, ela pode ir lá para trás, mas tão para trás que eu nem sei identificar aonde é a fonte disso. Qual é a memória que justifica eu ter tido um rompante tão desproporcional dentro do casamento, naquele bate-papo de sofá. E, às vezes, essa memória ela está lá tão remota, ali de 3 anos de idade para trás. Porque, às vezes, eu estou com uma sensação ali de abandono quando eu vim ao mundo. Uma sensação de rejeição, de não ser bem-vinda. E aí, quando 30, 40, 50 anos depois, sentada num sofá, discutindo alguma coisa banal com o meu esposo, ele fala alguma frase, alguma palavra, às vezes até uma entonação de voz, que me remete, é gatilho para eu chegar lá para trás, eu reajo de uma forma desproporcional. Então, reconhecer o trauma, uma das formas é isso, é uma reação desproporcional. Outra coisa é a generalização, que aí a Fábio contou a história dela ali com o acidente, o assalto. Eu entender que todos os carros vermelhos vão me causar problemas, ou todas as sirenes de ambulância vão me causar problemas, todas as situações que um dia me marcaram negativamente, eu fico num sinal de alerta exacerbado, exagerado, né? Então, eu fico com os meus mecanismos de defesa e de ataque altamente ligados. Então, eu passo a ser uma pessoa muito reativa. Esse é um dos sinais das pessoas traumatizadas. Um comentário, né, sobre isso, Sandra, também. Nós, como seres humanos, a gente precisa ter um autoconhecimento. Sim. Porque, por vezes, por já ter um trauma que foi vivido lá atrás, e eu estou vivendo ali, talvez o meu ser, eu estou fora da minha identidade firmada pelo Pai, por Deus, e eu já estou acostumada a ter esses rompantes. Então, para que você perceba isso, a gente tem que dar um passo atrás. Exato. E reconhecer. Né? Puxa, até que ponto isso vem daquilo que o Senhor fez para mim ou não? Né? Então, é da gente se questionar mesmo para ter esse autoconhecimento. Eu creio que isso é bem interessante. E aí vem a questão da dificuldade de fazer as escolhas certas, as escolhas, inclusive, bíblicas. Né? Eu conheço o caminho que eu deveria seguir e não sigo. Sabe aquela história do dedo podre, que a gente costuma dizer? Sabe aquela mulher que casou e, de repente, ela sofre violência doméstica em casa? E ela apanha, sofre e vai tempos com isso, até que um dia ela se desvencilha dessa situação. E aí ela promete para ela mesma, né? Ela faz um pacto com ela mesma que jamais, em sã consciência, ela vai arrumar uma pessoa que agrida ela. Passa um tempo, o que acontece? Entre milhares de homens que ela conhece, o que acontece? Ela vai escolher aquele que vai agredi-la novamente. Então, o trauma ele tem isso, a dificuldade de a gente fazer escolhas certas, escolhas bíblicas, escolhas assertivas. Então, essa é uma outra característica do trauma. O trauma ele gera culpa também. Né? Às vezes, eu não tive culpa daquela situação. Racionalmente, eu sei que eu não sou culpada de um estupro, por exemplo. Né? Mas eu
ele tem essa característica de jogar em mim a culpa, né? E aí a gente também entende que as crenças negativas que a gente vai criando em cima do trauma, elas vão contando mentiras a nosso respeito. Então, a nossa autoestima também vai decaindo gradativamente, ladeira abaixo. E quem é o pai da mentira, né? Quem é o grande pai da mentira? Então, o trauma, ele traz mentiras para nós, a nosso respeito. Eu ia lhe perguntar, a doutora iniciou a explicação a respeito, né? Eu ia perguntar sobre conseguir identificar, mas e agora? Como a tratar? quem recorrer? A quem Como recorrer. Como tratar? Porque, assim, às vezes a gente consegue, de certa forma, identificar sinais, sintomas, mas Sim. e agora? O que eu faço com isso? O que eu faço com isso, Isso. exatamente. Então, vamos abrir assim duas situações. A gente fala que, como cristão, a gente tem Deus em primeiro lugar. Quando Deus quer, eu não preciso de um psicólogo, eu não preciso de um médico, eu não preciso de uma cirurgia. Porque quando Deus quer, Ele vem e simplesmente age. E ponto final. Então, isso não se discute. Por outro lado, Deus também te faz ser dependente de um outro ser humano, profissionalmente falando, ou em termos de dom. E Ele te faz entender que, apesar dele, Ele te coloca com a necessidade de buscar um profissional para sanar as dores da sua alma, as farpas do seu coração. E nada impede, e não há conflito, eu não vejo conflito, quando você diz assim, poxa, mas por que então não buscar um aconselhamento pastoral? Gente, isso é divino, é perfeito, né? É ótimo e deve acontecer. O aconselhamento pastoral, no meu entender, ele vai abraçar, ele vai aconselhar, ele vai abrandar toda essa parte espiritual. Mas existe um lado emocional também envolvido, que muitas vezes é um dom que Deus deu ao psicólogo, a um psiquiatra. Assim como se você está sofrendo de uma determinada dor em um determinado órgão, uma determinada especialidade médica que você vai ter que buscar. Ah, mas Deus não vai curar? Se Ele quiser, Ele vai. Antes de você chegar na tua primeira consulta, você pode estar curado, né? Antes de você fazer a tua primeira ressonância magnética, você pode estar curado, se Ele quer. Então, eu acho importante a gente... eu digo isso, Marcelo e Robson, porque muitas vezes a gente está dentro da igreja e a gente fala para entre nós mesmos que parece que se eu buscar uma ajuda para superar meus traumas, eu estou esquecendo de Deus. E assim, Sandra, a gente busca ajuda, tá? Eu identifiquei que eu tenho um trauma para ser tratado e busquei uma ajuda, uma psicóloga, e fiz o meu tratamento. Sim. Mas eu vou ficar fazendo tratamento a vida inteira? Ou existe algum exercício que eu possa ficar precavido por isso? Vamos falar do alcoolismo. A pessoa que está alcoólatra, ela tem os tratamentos, Sim. tem o alcoólico anoso, e também depois tenta evitar tudo que remete ao alcoolismo na vida dela, né? Um vinagre, um álcool em casa, sei lá. Sim. Tirando além da bebida, né? Mas no trauma psicológico, eu tive trauma, eu fui lá, procurei atendimento, me tratei 3 meses, 6 meses, e depois? Assim, os traumas, com a modalidade especializada em trauma, você consegue curar aquele trauma, né? Aquele específico, você não vai ter retorno dele, dependendo, claro, da abordagem que você busca dentro da psicologia. Mas é importante a gente entender que a vida não para. Isso. E é trauma sobre trauma. Então, aquilo que você arrumou hoje não quer dizer que está arrumado o resto dá da pra parar vida. um pouquinho que eu quero descer? O ser humano, ele é cíclico, né? Ele funciona em espiral. Então, Exato. às vezes, a gente dá 3 passinhos para frente, 2 para trás, e assim a gente... Sim. Então, como né? fazer isso? Algum exercício, algum hábito nocivo para abandonar? Ou vejo que eu vou passar porque que pode me ocasionar um trauma, não faço aquilo, desvio? Tem. A Fábio vai nos ajudar aí com alguns exercícios. Eu posso te dizer assim, os exercícios, eles mudam o estado mental, tá? Mas a gente precisa se preocupar a nível neuroquímico, né? Os exercícios são bênção de Deus na vida da gente. Eu posso falar, por exemplo, não sei se você traria, mas o abraço da borboleta, que a gente fala muito em redes sociais, né? Que você coloca aqui as mãos nos ombros, né? E você vai dando um tapinha aqui, fazendo o estímulo tátil bilateral. Isso aqui para ansiedade, para uma crise de pânico,
para uma crise nervosa, onde você está até antes de uma apresentação, né? Ou eu vou no dentista, tenho trauma de dentista, senta lá na cadeira do dentista e fica dando esses tapinhas no ombro aqui. Em 5, 10 minutos você já vai se acalmar. Mas você está mudando o estado mental, você não está indo lá no cerne da questão, que é dentro de consultório e trabalhar bem lá a raiz do medo do dentista. Então, Né? se você me vê um dia sentado numa cadeira fazendo assim, eu não tô maluco, não. Tá? Tô tentando me Não, acalmar. você está só se tentando se acalmar. Antes de ficar no podcast, tô lá. Antes do podcast, eu tô aqui, ó. Exatamente. Existem muitos recursos de exercício para a gente baixar. Terapia é Então, uma das existe formas, né? Mas assim existem recursos, ferramentas que, inclusive, eu digo que são bênçãos de Deus, porque a gente brinca assim, que parece meio brincadeira isso aqui, né, de ficar batendo nos ombros assim, mas são bênçãos de Deus, Claro, sabe? claro. São estímulos bilaterais que eles vão dar aquela acalmada a nível cerebral, assim, sabe? A Fábio vai trazer uns presentes para nós aqui, que eu acho que vai ser bem-vindo, mas nunca esquecer que esses exercícios, eles não são curativos por si só. Eles mudam o estado mental, abaixa ali a adrenalina do momento, te faz buscar o lado racional novamente, mas é importante constantemente o autoconhecimento e a busca de ajuda. Então, pensando nisso assim, então, vamos supor, você tem que te autoconhecer. Tem que saber que você teve um Perfeito. trauma, conhecer o Exatamente. trauma, por que você estava, por que você age daquela forma, Isso. porque teve um trauma. Qual foi o trauma? Esse, o seu trauma. Então, você tem Isso. que se autoconhecer e começar a aprender a não ter Exatamente. mais aquilo. Nesse processo de cura também tem a aceitação dele, Isso. né? Que Aceitação. por um tempo a gente nega, não, isso não tem nada a ver comigo. Aí tem a fase da raiva, Isso. aí tem a fase da negação, né, da barganha. Isso. Até que depois de algum tempo Você considera a possibilidade de considera quem a sabe buscar ajuda eventualidade ali, né? de fazer sentido, né? Exatamente. Até que você entende que você aceita aquilo e entende que precisa de ajuda. Sim. Mas veja quanta coisa legal, né, Robson? E o tempo passa, né? Passa. A gente Passa. nem vê passando. É, exatamente. Mas vamos lá. A doutora comentou agora há pouco sobre 2 caminhos, né? Sim. Por um lado, seria um atendimento mais pastoral, que teologicamente a gente chama de poimênica, Sim. que é muito positivo, muito importante, Sim. mas não se pode de forma alguma descartar o lado terapêutico da psicologia, Sim. também dos psiquiatras, né, que seria mais médico. Mas o importante é que a pessoa procure ajuda Exatamente. e não sofra sozinho. Exatamente. Exatamente. Até porque, se você for pensar, você deve talvez ter visto algumas estatísticas nesse sentido, a gente tem dentro das igrejas pessoas cometendo suicídio. Pessoas Isso em é estados assustador. depressivos, patológicos mesmo, né? Quase irreversíveis. Então, quando você pensa num suicídio com líderes dentro de uma igreja, é gravíssimo isso. Então, a gente não pode entender que Deus não está capacitando profissionais para nos ajudar. Né? Jesus foi dependente, ele mostrou a dependência, né? Desculpe, te Exato. cortei. Não. Mas Jesus mostrou a dependência dele nesse mundo, né? E nos mostrou a importância de a gente ver o nosso irmão como alguém que pode nos ajudar. Nós somos seres relacionais. Então, seria muita onipotência nossa achar que sozinho a gente conseguiria resolver. Né? Então, assim, é não acreditar nos dons que Deus nos dá. Né? Amém. Posso ler aqui Por favor. um pedacinho da estatística? Isso em 2019, quem diz isso é o OMS. Em 2019, quase 1 bilhão de pessoas, incluindo adolescentes, 14% dos adolescentes do mundo, viviam um transtorno mental. Isso só o transtorno. Agora, o suicídio foi responsável por mais de 1 em cada 100, ou seja, 1%, e 58% dos suicídios ocorreram antes dos 50 anos. Olha só. Ou seja, das causas, quer dizer, dos resultados morte, 1% Sim. é decorrente de um transtorno mental, e desses, 58% ocorreram antes dos 50 anos. Gente nova, Gente, muito nova. muito nova. E se a gente for pensar numa situação, só fazendo um complemento, se você me permite, Marcelo, mais a nível mundial mesmo, eu diria, um nível mais amplo desse olhar. Quando você pensa em trauma, em pessoas traumatizadas, essas pessoas, elas estão, às vezes, em funções muito importantes. São influencers, que hoje a gente fala muito dos influenciadores digitais, pessoas traumatizadas que estão
na liderança de empresas, a Fábio talvez venha concordar comigo na fala dela e daqui a pouquinho, estão liderando centenas de funcionários, mas são pessoas líderes traumatizados que estão descontando nesse funcionário as suas feridas emocionais. Nós temos o líder dentro da casa, dentro do casamento, educando, criando filhos, mas com base em traumas, né? Mas amplia um pouquinho mais esse olhar. Tenta olhar um pouquinho como aquele olhar de drone, eu digo, né? Pensa nas pessoas que hoje exercem cargos sumários, como política, né? Se você pegar aí alguns cargos políticos com pessoas traumatizadas, como que isso fica? Pessoas que têm condições de tomar decisões sumárias, que vai afetar todo um bairro, uma cidade, uma nação. E aí você, de repente, aumenta um pouco mais esse olhar. Eu tenho lideranças que têm um impacto mundial. E eu vejo guerras acontecendo, de nação contra nação, seja por quais razões forem. Mas, se for pensar, são pessoas chaves que estão na liderança desses países em conflito e que, por conta dos seus traumas, estão gerando conflitos mundiais. Então, a gente sai um pouquinho só do olhar da casa, que já é, por si só, um grande problema, porque a gente fala de casa, a gente está falando de humanidade. Mas, se eu estender esse olhar um pouquinho mais alto, o olhar de drone que eu falo, cara, aonde a gente pode chegar? A gente precisa cortar o ciclo da violência, porque trauma é violência. Se eu estou machucada, eu firo você. Você, dentro das tuas feridas, devolve para mim uma resposta bem dolorosa. E aí eu fico irritada, doente por causa disso, te devolvo outra maior. E a gente vai ficar nessa troca-troca, aonde isso vai chegar? Então a gente precisa cortar o ciclo. E trauma gera trauma, então. Trauma gera trauma, trauma gera violência. E alguém precisa parar, né? Porque, voltando um pouquinho na tua fala anterior, quando você falou que quando Deus quer curar, Ele vai curar. Sim. E isso é fato. Mas a maioria das vezes, e dos próprios milagres que Jesus fez, sempre teve, ou a maioria deles, teve um processo antes. Né? E o processo terapêutico, ele vai trazer isso. Sim. E as pessoas, principalmente, né, quem está na igreja, a gente vê, mas será que eu vou, que eu busco, que não? Então, às vezes, pelo próprio medo do julgamento. Né? Às vezes não quer passar por esse processo, mas o próprio Deus está falando, ei, você precisa de ajuda, você precisa passar pelo processo, Sim. você precisa levantar e andar. Isso. Né? Enquanto a doutora está comentando, eu estou lembrando de algumas passagens bíblicas em que Jesus está tratando as pessoas. Eu ia dizer isso. E muitas delas estão vivendo um momento muito delicado. Exatamente. Para quem eu me lembro há pouco aqui, é a mulher que não tem nome, mas ela é chamada como a mulher do fluxo de sangue. Sim. E aí ela vive por 12 anos no completo isolamento, porque o seu fluxo de sangue, o seu ciclo menstrual, a proibia, a impedia de ter convívio. E se não tinha convívio, ela estava isolada, inclusive, da família. É provável que não tivesse marido mais, se um dia teve. É provável que fosse ridicularizada. É provável que ela se sentisse muito pequena, vulnerável em diversos aspectos. Sim. Aí, quando Jesus chama ela, depois que ele a cura, ela sente o estancamento. Aí Jesus, quando começa a conversar com ela, quem me tocou... Gente, para mim isso é especial demais. É como se Jesus dissesse para ela, eu estou te vendo. Eu sei o que você sente. Eu sinto o que você sente. Eu sinto o que você sente. Gente, isso é especial demais. Mas ela passou pelo processo. Um processo terrível. Até chegar lá. Até chegar lá. Até chegar lá. E aceitar ajuda. Né? Ela foi atrás de ajuda. Reconhecer e precisar de buscar ajuda. Você sabe que eu até só finalizando assim, então espaço para a Fábio aqui, né? Mas assim, eu vejo o trauma, eu tenho uma imagem de trauma dentro da gente, como se ele fosse, esse montante de traumas que a gente traz, fossem vários buracos dentro do nosso corpo. Vários buracos. E eu vejo a graça de Deus como a luz que entra em nós. Quando nós aceitamos caminhar com Deus de mão dadas, tentar acertar, ler a palavra de Deus, buscar a santidade, eu percebo que Deus coloca em nós, pela sua graça, pela sua misericórdia, a luz dentro de nós.
Só que essa luz, ela vai entrando e esses traumas, como são buracos, ela vai saindo, né? Eu posso até entender que a saída dessa luz, ela me ajuda a servir, por exemplo, a olhar a dor do outro, porque eu já vivi essa dor e eu consigo ajudar, porque eu já senti na pele e tal. Então, eu consigo receber a graça de Deus como luz, eu consigo servir ao outro, porque exala de mim a graça de Deus. Mas olha que interessante. Eu, às vezes, tenho dificuldade de reter essa luz, porque está cheia de buracos. E a graça de Deus vaza de mim. E se ela vaza de mim, tem horas que eu vou me esvaziando da minha graça com Deus. Sabe quando a gente está aquela montanha russa, onde você está lá no topo, e você diz, uau, eu estou 100% com Deus, eu estou inteira, eu estou com um monte de vontade de servir, de arrastar quarteirões, porque Deus está comigo, Jesus está dentro de mim, o meu olho brilha, o meu coração pulsa, eu quero mais da palavra, eu sinto sede. De repente, você desliza por essa montanha-russa, está lá embaixo, e aí o pastor Pascoal muitas vezes falava, né, da mornidão, né, que você se sente morno na fé. Né? Delicado. E eu vejo que é isso mesmo, sabe? E tratar traumas é você evitar uma montanha-russa tipo Disney. Você anda numa montanha-russa, assim, porque oscila, né? Ora a gente está super conectado, ora não tanto, mas é uma subida e descida mais sutil, tá? Então, é isso que eu queria também deixar como uma mensagem. E lembrar que, quando a gente cura traumas, a gente está mais propenso a amar. E amar a Deus, amar ao próximo e a mim mesma. E mais do que isso, me permitir ser amada. Doutora, eu estou gostando demais dessa conversa aqui, mas a gente está caminhando para o fim do nosso episódio do podcast. Mas antes, daqui a alguns instantes, vou pedir para vocês as considerações finais de vocês para esse momento nosso aqui. Quem sabe um conselho, uma sugestão, uma indicação, aquilo que eu chamo de pérola ou a cereja do bolo. Mas eu quero fazer menção de algumas informações aqui do Observatório Nacional da Família. Ele tem uma publicação chamada Boletim Fatos e Números, isso de 2022. E aqui, entre as indicações, os dados que tenho aqui, é que a taxa de mortalidade por suicídio é maior em pessoas solteiras, divorciadas e viúvas. Eu estava pensando aqui, enquanto eu pensava aqui na mulher do fluxo de sangue, eu estava lendo isso aqui. Veja a situação da pessoa que não tem alguém que está junto, né? Sozinha. Alguém que caminha junto. A importância do outro, a importância de ter o outro, né? Uhum. Alteridade. Alteridade na veia. Sim. Lesão auto-infligida é predominante entre crianças, adolescentes e jovens de 10 a 19 anos. Aqueles casos de cortar o pulso, automutilação, e se corta. Os idosos têm maior prevalência de depressão no Brasil, conforme o dado que já havia lido anteriormente, e também a ocorrência de tentativa de suicídio é proporcionalmente maior em homens de 20 a 29 anos. Então, esse é um cenário bastante difícil e a gente ora, a gente procura se apresentar para ser bênção na vida dessas pessoas. E eu estou muito feliz de ter vocês aqui, por ser bênção na vida das pessoas que estão nos assistindo e terão acesso a esse conteúdo. Então, assim, Robson, daqui a pouco eu vou pedir também a tua consideração. Vamos lá. Mas eu vou pedir para as doutoras primeiro apresentarem as suas considerações, começando pela doutora Sandra, por favor. Então, para fechar, assim, eu só queria fechar dizendo que trauma gera vazios. O pecado gera vazios. O pecado gera mentiras. Então, que você que nos ouve não dê brecha para que esses traumas, essas dores, essas farpas, essas setas inflamadas do seu coração abram um campo tão fácil para que o pai da mentira, o inimigo, crie morada na sua vida, no seu coração. Antes que isso aconteça, primeiramente, busque a Deus. Mate a sua sede com Deus. Em segundo, permita-se buscar ajuda. Porque Jesus nos ensinou isso. Nós somos dependentes de outras pessoas.
E se permita buscar ajuda e ser ajudado, né? Porque às vezes a gente busca, mas não permite ser ajudado. E não deixe isso tomar conta de você, porque você é responsável, inclusive, por outras gerações. Você foi impactado pelos erros, pelos pecados, pelas dores, pelos traumas dos seus pais, dos seus avós. Mas Deus te diz, você não tem que passar isso para as tuas próximas gerações. Deus te dá a capacidade de cortar o ciclo, de quebrar as correntes. Faça isso e não deixe o pior acontecer. Que legal isso aqui. Desculpa já interromper aqui, mas é mais ou menos assim. Se você sofreu, não é por isso que você vai ter de passar para gerações. Que você vai ter de infligir isso aos seus filhos. Amém. Que especial isso. Quando a Sandra falou isso, eu lembrei do filme A Cabana. E eu e meu esposo, a gente sempre fala que nós somos a geração A Cabana, que é aquela que precisa segurar no peito e não passar para os nossos filhos, que vão ser essa nova geração, para que a gente faça a diferença e eles possam ter diferente do que a gente teve. Amém. Então, deixa aí essa mensagem e que realmente a gente possa ser essa geração que segura e aquilo que foi vivido, né, mesmo foi traumas impactado. e que foram impactados, para que essa nova geração, esse legado, né, que a gente tem, possa ser essa geração que Cristo está criando para que sejam esses novos guerreiros e guerreiras para Ele. Amém. Né? Amém. Que maravilha. E você, Robson? Conta para nós aí Minhas tua considerações percepção, tua finais são consideração. que foi um tema muito relevante, né? Muito, muito. Abriu muito a minha cabeça também, esclareceu bastante. Às vezes a gente acha que é um tema que ninguém dá bola, que é assim mesmo, eu sou assim, nasci assim, vou ficar assim. É isso que a maioria do pessoal fala, né? Síndrome de Gabriela. É verdade, Existe eu nasci isso? assim, eu cresci Aí, ó. assim, vou ser sempre assim. Na psicologia existe isso. Síndrome não. de Síndrome Gabriela. da Gabriela, Nasci isso aí. assim, vou ver assim, vou Sim. morrer assim. Sim, sim, Mas sim. igual ela falou agora, vou entrar a síndrome da cabana, então para por aqui. Corta aqui. Corta aqui. Exato. É um tema muito relevante, gostei bastante. O que você achou, Marcelo? Eu achei fantástico. Especial para mim, foi bênção demais. Amém. E aí tem uma coisa que a gente fez menção aqui de suicídio e por vezes a gente não sabe o que dizer em situações complexas, terríveis, traumáticas. E por vezes você não precisa falar nada. Só precisa estar lá. Presença. Presença. Só isso. Ou pelo menos isso. Então fica aqui a minha consideração. Às vezes a gente não vai ter respostas, não teremos conselhos, não saberemos nem mesmo como se comportar. Isso. Mas se aqui eu puder dar uma sugestão esteja lá, Esteja lá. quando necessário. Sempre quando necessário. Esteja disposto e disponível. Que às vezes o teu silêncio é o resplandecer de Deus que ela Maravilha. precisava naquele Verdade. momento. E você só precisa resplandecer a face dele naquele Isso aí. momento. Né? Ah, gente, que especial esse tempo, que especial. Então, eu quero mais uma vez agradecer. Nós conversamos hoje com a doutora Sandra Costa, psic.sandracosta, é o endereço no Instagram, e também a doutora Fabiane Lunques. Que legal tê-las por aqui. Amém. Eu estou muito feliz de tê-las recebido aqui. Eu vou encerrar aqui hoje feliz da vida, porque eu aprendi bastante coisa Eu também hoje. aprendi muito. E certamente levarei para a Sempre minha troca, vida. né? É sempre uma benção. Muito obrigado, então. Fica o nosso agradecimento. Também agradecimento àqueles que nos acompanham. Nós continuamos aqui orando e desejando que Deus te abençoe, você e sua família. Um grande abraço e até a próxima. Deus te abençoe. Amém. Amém.